Olá pessoal, tudo bem? Então estamos vivendo aí a nova era de Selic a 6% e como não era de deixar de acontecer, vocês conhecem aquele ditado sobe no boato e cai no fato? Isso aí é referente a preço de ações, né? Então quando a notícia assim ela ainda está de certa maneira não confirmada, é uma notícia talvez de insider, talvez especulativa, o papel sobe no boato. E aí, quando aquela coisa acontece, aquela coisa boa, aquele investimento bom na empresa, o que acontece com o preço? Cai. Isso é um ditado, assim, humorístico, bem conhecido de quem trabalha no mercado e até de quem não tem vivência no mercado. Sobe no boato, cai no fato. Isso aí é muito popular. E é o que está acontecendo, pelo menos quinta, eu acho que sexta também acontece isso. As taxas futuras subiram um pouquinho no mercado de juros, só que no mercado de juros é o contrário, né? Seria cai no boato, cai a taxa, o juro cai no boato, ou seja, toda a preparação, reforma, aquela coisa toda. Ah, será que o Copom vai ou não vai baixar a taxa, aquela coisa toda. E no fato, sobe. Então, seria cai no boato, sobe no fato. Seria o contrário do mercado de ações. Mas isso não desmotiva a gente de forma alguma. A gente continua apostando muito no mercado de juros porque o que acontece? O ciclo não se completou. E agora, com a magnitude do corte de 0,5%, além da previsão do Itaú ficar mais quente, que é de 5% no fim do ano, tem outra informação mais importante, que eu acho que a gente pode comentar, que pode dar umas pistas aí de como ler os movimentos do Banco Central. Assim, ó, se o ritmo é esse de 50 pontos base por reunião, quando chegar a 5,5, que pode ser em setembro, qual é a leitura que nós, pelo menos que eu estou fazendo? Na reunião seguinte, o que nós poderíamos ter? Nós poderíamos ir para 5,25 ou para 5. Se for para 5,25, ou seja, o ritmo vinha em 50 pontos base e de repente cai para 25 pontos base, pode significar o fim do ciclo. A mesma coisa que o Banco Central fez quando derrubou a taxa lá de 14,25 para 6,5. Os últimos movimentos, acho que foram 2 ou 3 reuniões que foi caindo vagarosamente de 7,25 para 7 e ficou em 6,5. Foi uma coisa assim, se me lembro corretamente. Ele diminuiu a velocidade dos cortes. Então, acontecendo isso na reunião, seja ela de outubro, de dezembro, ele sinalizar assim, olha, a redução de 25 pontos base, aí a aposta grande é que a taxa vá se manter naquele patamar. Então, ainda há dúvidas, né? Se vai ficar em 5,25 ou 5 ou até 5,5. Bom, então queria dar esse insight para vocês. Queria falar também o seguinte, o pessoal comentando sobre o Tesouro Selic e tal. Bom, eu comentei uma questão pessoal, né, que quando eu me desfiz dos meus títulos indexados à taxa Selic. Isso fui eu que fiz. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você ou pode ser muito melhor para você. Cabe a você analisar, estudar bem o seu perfil, a sua realidade, as suas condições e ver. Pode ser bom, o que foi bom para mim pode ser bom para você, pode ser muito melhor para você, assim como pode ser muito pior. Então, o pessoal que está comentando assim, olha, não, eu vou continuar no Tesouro Selic e tal, maravilha, continue, é o papel mais seguro do mercado brasileiro, está com uma rentabilidade um pouquinho menor, mas em termos de segurança ele é imbatível. E eu prezo muito pela segurança nos investimentos. Quem me ouve já aí há alguns meses sabe disso. Bom, eu quero mostrar aqui, porque tem bastante gente nova chegando no canal, então esse link aqui eu vou deixar na descrição, que é da nossa querida Infomoney da XP, que eu quero dizer o seguinte, eu fui ler essa matéria até pensando assim, tá,
Eles estão falando aqui que o retorno perdeu fôlego, acredito eu, por circunstâncias aí de curto prazo, curtíssimo prazo. Acredito que isso aqui, em alguns dias, já vai mudar esse cenário aqui. Retorno perde fôlego e título público mais rentável, ou seja, Tesouro IPCA mais 2045, de 2019 tem queda de preço em julho. E aí eu já, com esse título, eu já fiquei com a expectativa, tá, eles vão mandar vender tudo para comprar outros produtos, mas não, pelo contrário, eles falam que agora tem que ter mais paciência, mas que ainda tem espaço, eles falam de espaço para ganhos aqui na parte final da matéria, tanto no médio prazo como no longo, então tá de acordo com o que eu tô pensando e com o que eu venho falando no canal, que as NTNBs longas, continuo achando, continuo aportando agora, né, de julho para cá, como as NTNBs longas como a alternativa mais rentável no momento, levando em conta até o final do ciclo de corte da Selic. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é o foco. E eu gostei muito aqui que eles colocaram o CDI no mês, nos 6 meses e nos últimos 12 meses. Então permite a gente fazer um comparativo semestral e anual. Mensal eu não vejo muito sentido, porque para a questão mensal, se você pegasse o investimento de um mês no Tesouro Selic, ele perde para a poupança, né? Por quê? Por causa do imposto, por causa do spread de taxas, por causa de uma série de coisas. Ele perde para a poupança em 30 dias corridos, a poupança no aniversário, que fique bem claro. Então, para mim, não faz muito sentido ver coisas de um mês no Tesouro Direto. E também não faz sentido comparar com o índice Bovespa, porque o índice Bovespa é renda variável, né? Acho que não cabe comparar papéis de renda fixa com o mercado de ações, porque são coisas completamente diferentes. É outro enfoque, é outro racional, são outros estudos, são outros fatores, é completamente diferente. Claro que as coisas têm correlação. Quando o país está bem, as empresas vão bem, mas uma empresa pode estar muito bem num país em crise e uma empresa pode estar muito mal numa superpotência econômica do mundo. Então é bem diferente, não dá para... E fundos imobiliários pertencem à classe renda variável. Então, tem gente que compara fundo imobiliário com tesouro direto, está errado. Está bem errado conceitualmente, tem que comparar com o índice Bovespa. Mas o que eu quero dizer assim, que não é novidade para quem já é antigo no canal, mas para quem está chegando agora pode ser bem interessante. No começo do ano, eu falava muito, e continuo falando, porque isso aqui está a prova. Prova no mensal, como eu falei, não faz sentido, mas ilustra um ponto que gera muita angústia, né? Quem tá agora aí há um mês no Tesouro IPCA só tá perdendo dinheiro e tal, já bate aquela preocupação, aquele desespero, e na minha visão isso aqui é estresse de curto prazo. Mas vejam só, entre os 3 tesouros IPCAs, o que eu falava no começo do ano? O Tesouro IPCA mais 2024 é o mais resiliente, é o mais resistente. Está aqui a prova. Ele rendeu menos que os 3. Sim, rendeu menos, mas uma rentabilidade muito positiva. Vamos ver aqui no anual o que ele rendeu acima do CDI. Olha, ó, rendeu 343% do CDI em 12 meses. Quer dizer, Tesouro IPCA 2024. Isso aí é simplesmente fantástico. Em 6 meses, ele rendeu a mesma coisa. 350% do CDI. Então, mesmo assim, é um papel fantástico, mesmo rendendo menos que os outros IPCAs. Mas vejam aqui, ó, no curtíssimo prazo, um mês, ele rende positivo quando os outros papéis estão tensionados. Estão tensionados por questões aí que eu vou comentar em outro vídeo, mas que eu vejo como de resolução, enfim, né, para o médio e para o longo prazo isso aqui se resolve. E o que nós vemos? Nós vemos que o 35, que é o intermediário, ele pode sofrer, ou dependendo do estresse, se for um estresse no mercado um pouco menor, ele pode ficar no 0 a 0, e o 45 perde mais. Então, o 45 perde mais, o 35 pode ficar no 0 a 0 ou perder um pouco,
está perdendo bem menos que o 45, e o 24 vai ficar positivo na maioria das vezes. Inclusive, eu fiz um vídeo faz uns 2 meses, talvez, em que eu mostrei para vocês que mesmo com a subida de... quando o IPCA 24 estava caindo de 4%, faz mais tempo, e eu coloquei assim, ó, mesmo se ele está em 4 e partir para 4,5, ele vai dar uma rentabilidade superior ao CDI, de tão resiliente e resistente às oscilações negativas. E vejo que com um mercado estressado, guerra Estados Unidos e China, enfim, fatores outros, o que acontece? O IPCA mais 24 ainda está dando rendimento positivo, e isso é extremamente bacana. Já os IPCAs com juros semestrais, que tem um pessoal aqui no canal que gosta muito, porque são papéis muito bons para aposentadoria e tal, o que acontece? Como eles pagam juros semestral, eles têm o quê? Eles têm uma duration bem amortizada, eles têm eles se comportam de uma maneira mais estável. Vejam que o 2050, mesmo no mensal, está com lucro, coisa que o 45 está no prejuízo no prazo curtíssimo aí no mensal. Então, se você tem esse perfil, quer ter uma rentabilidade mesmo assim super expressiva, como a gente está vendo aqui nos tesouros IPCAs mais com juros para 2026, 35 e 50, e não gosta muito da oscilação que o 45 sofre, aí você pode fazer as suas continhas e ver, só que você vai ter que reaplicar os juros depositados na sua conta de 6 em 6 meses, certo? Porque senão você acaba tirando essa parte da rentabilidade da conta final e aí o papel, em tese, perderia. Mas se você reaplicar, ele perde um pouquinho, que é o imposto de renda. Mas se isso te deixa mais tranquilo, porque o papel, vejam aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Ele rende menos que o 45, ó, bem menos. Mas olha aqui, o 45 está negativo, ele ainda está positivo. Mesma coisa o 24. E o 35, ó, veja aqui que o 35 com juros semestrais comparado ao que não paga juros, que é o principal, vejam que o principal para 35 está perdendo 1% no mês. Já o que paga juros perde só 0,28. Por quê? Porque o fato dele pagar o juro semestral amortece um pouco esse risco, então ele se torna mais resistente. Quando ele sofre menos, mas quando ele ganha menos também. Olha aqui, ó. O principal para 35 rendeu 28 em 6 meses e o com juros rendeu só 20. Vamos fazer aqui, para efeito de deixar completinho, a NTN-B principal para 2035 em 6 meses, comparado ao CDI, é de enlouquecer isso aqui, 775% do CDI. 775 é algo fantástico. Em um ano, a NTN-B para 2035, 758% do CDI, praticamente a mesma coisa. E o 45, olha aí, em 6 meses, barbaridade, 1.243% do CDI. Quer dizer, se você... Aí que tá. Quem não viu ainda a minha playlist sobre as carteiras, tá? Você pega um papel como esse, né, que rendeu em 6 meses 1.243% do CDI. Isso aqui não é o CDI novo. Isso aqui é o CDI que já aconteceu em 2019. Não é o CDI de 6,4 ou 6,35, que aqui tá atualizado com o que aconteceu de fato no mercado. A gente usa o 6,4 para ter uma simplificação na conta, para não ter que estar constando toda hora, mas eu até me surpreendi dele estar 0,05 abaixo do que a gente usa aí, dos valores informados nos sites gerais. Esse aqui foi o que a XP mostrou. Bom, no semestre 3,66, né, é referente a Selic de 6,5, não a Selic de agora, que é 6, certo? Então isso aqui tem que ficar bem claro, que eu estou comparando com o CDI que já aconteceu, é o CDI antigo, digamos assim. Então, voltando aqui, ó, se você tem, você vê, esse papel aqui ganhou 1.243% acima do CDI, certo? Se você tem uma carteira
com 90% em Tesouro Selic. Olha que legal isso aí. Você tem 90% de Tesouro Selic. Então você empatou com o CDI, certo? Claro, se você for retirar, vai ter spread, vai ter aquele monte de porcaria, mas a gente está comparando a rentabilidade bruta. Então 90% no Selic, você tem esses 90% da sua carteira rendendo 100% do CDI, ok? E 10% neste papel aqui, que seria uma carteira aí talvez um pouco moderada, porque... ou talvez nem dê para dizer que seja moderada. Talvez conservadora a moderada, porque tem 90% em Selic, tá muito alicerçada na segurança. Bota 10% no 45%. A pessoa vai ter tido o quê? Um ganho de 124% do CDI. Certo? Por quê? Porque ele só tem 10% na carteira. Isso aqui é se ele tiver 100% da carteira em Tesouro IPCA mais 2045. Agora, se ele tem 10% disso, ele vai render 10 vezes menos. Ele vai ter a carteira dele como um todo, se o resto for Selic, vai ter rendido 124% do CDI nesses 6 meses, o que é simplesmente fantástico. Então, montando uma carteira bem equilibrada no Tesouro Direto, com bastante segurança, você consegue retornos muito superiores ao que eu posso dizer assim, 99% da indústria de CDBs e fundos oferece no mercado. E com o risco do que, gente? Risco de Tesouro Direto, certo? Você não tem risco de capital privado, você não tem risco do fundo errar uma posição, você não tem risco do fundo sofrer uma pressão porque o patrimônio está diminuindo, porque as pessoas estão tirando dinheiro e aí o gestor toma medidas mais arriscadas ou se alavanca para tentar trazer de volta os clientes. Você não corre nenhum desses riscos no Tesouro Direto. Você não corre risco de crédito no Tesouro Direto, outra coisa que o pessoal subestima muito e esquece, ou às vezes nem olha, né? Então, assim, montando uma carteira direitinho, botando ali os percentuais adequados para o seu perfil, você consegue obter uma rentabilidade muito acima do CDI usando o Tesouro Direto. Quanto aos estresses do mercado, eu acho que ainda pode até isso aqui se estender por agosto, certo? E os fatores para isso nós vamos ver no vídeo seguinte. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.